E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Será que a hérnia de hiato provoca mau hálito? Vamos entender essa história? Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Arani Tunes, eu sou especialista em hálito. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, eu acho que antes de mais nada a gente precisa entender o que é a hérnia de hiato. E eu tô com essa bexiguinha aqui que vai facilitar o seu entendimento, tá? Quando a gente come, o alimento ele sai da boca, né? Você engole esse alimento, ele desce através de um tubo até o nosso estômago. Então essa bexiga aqui, ela está representando mais ou menos o nosso esôfago, né? Que seria esse tubo aqui, tá? E a bexiga seria o nosso estômago. Então o esôfago e o estômago. E esse nozinho aqui, ó, ele é aquela válvula que a gente tem no esôfago que impede que esse ácido que tem aqui dentro volte para o seu esôfago e danifique aí toda essa região, né? Machuque sua garganta, provoque azia e tal. Bom, o que acontece é o seguinte, o esôfago, quando ele, no trajeto dele descendo para o estômago, ele passa no meio de um músculo, que é o nosso diafragma, que é aquele músculo que faz você respirar. Tá? Então, tá aqui o esôfago, tá vindo lá da boca que está em cima, ele vai descendo e aqui ele passa bem no meio do diafragma e esse nozinho aqui, ó, essa válvula, ela fica sempre abaixo do diafragma. O alimento passa, a válvula abre rapidinho, o alimento cai no estômago e a válvula fecha. Esse é o funcionamento normal. O que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato nada mais é o que acontece quando essa válvula aqui, esse nozinho, ele fica para cima do músculo, como se ele ficasse aqui assim, ó, tá? E aí essa válvula, ela não vai funcionar direito, ela perde parte da função. O que acontece? Parte desse suco gástrico, de gases que possam ter ali, eles vão acabar voltando para o seu esôfago e pode voltar até lá a parte de cima da sua garganta, até perto da boca mesmo. Quando você estiver dormindo, quando você estiver deitado, por exemplo, né, o conteúdo daquele é líquido, ele acaba retornando. Quais são os sintomas que a pessoa vai ter? São os sintomas de refluxo, né? A pessoa vai ter azia, tosse porque esse ácido irrita, vai ter arrotos e vai acabar tendo também a presença de gosto ruim na boca. E aí que entra a questão de hálito. Todo mundo que sente o gosto ruim na boca tem certeza absoluta que está com mau hálito. Só que gosto ruim na boca é uma coisa e mau hálito é outra. Tá? Então é possível que você tenha hérnia de hiato, sinta gosto ruim na boca por causa da hérnia de hiato, mas ainda assim você não tenha mau hálito. Mas afinal, a hérnia em si, tá? A hérnia de hiato provoca mau hálito? A resposta é não. E por que que isso não acontece? Esse conteúdo que está dentro da bolsinha, que está dentro do nosso estômago, ele é muito ácido, ou seja, ele tem um pH muito baixo. E a halitose, na maioria das vezes, ela é provocada por bactérias. Só que essas bactérias, para elas trabalharem direitinho, elas precisam que o pH seja alcalino, que ele seja um pH alto. Então, mesmo que esse suco gástrico ele retorne, ele chegue ali perto da boca, ele vai deixar o ambiente muito ácido e a própria acidez vai inibir a ação das bactérias que têm mau hálito. Tá? Mas aí você também pode estar pensando, doutor, mas eu tenho hérnia de hiato e eu tenho mau hálito. Tá? Por exemplo, meu filho reclama do meu hálito e eu tenho hérnia de hiato, meu esposo reclama do meu mau hálito e eu tenho hérnia de hiato. Por que que isso acontece? Às vezes o paciente ele tem duas causas diferentes. E aí eu vou dar como exemplo um caso que eu atendi de uma paciente já faz um certo tempo. Essa paciente ela tinha o hálito muito ruim, fazia muito tempo, e ela sentia gosto muito ruim na boca também. Bom, essa paciente foi ao consultório, o marido dela reclamava muito do hálito, eu descobri a causa, eu tratei a halitose, no caso dela o odor formava na boca, o que é o mais comum. E aí eu tratei o hálito dessa paciente e ela voltou na segunda consulta já falando, doutor, o meu mau hálito sumiu, segundo o meu marido, ele percebia direto, não tenho mau hálito mais, mas sabe que eu estou incomodada com gosto ruim na boca? E aí eu comentei com ela, então vamos fazer a senhora parar de sentir o gosto ruim na boca para ser feliz, né? O gosto ruim na boca confunde.
A pessoa acredita que está com mau hálito. E aí eu passei meses tratando essa senhora, essa paciente, para tentar fazer ela parar de sentir o gosto ruim na boca. Uma boa parte do gosto ruim que ela sentia realmente sumiu, ela deixou de sentir, mas sobrou ainda um restinho que estava ali incomodando ela e ela ficava insegura, apesar do marido já há meses dizer que ela não tinha mau hálito mais. O resultado das halitometrias estava excelente também. Bom, e ela, quando eu pesquisei toda a saúde dessa paciente, ela falou que ela não tinha problema gástrico nenhum, ela não tinha nada. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, vamos pedir ajuda, vamos encaminhar a senhora para um especialista, vamos pedir alguns exames, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, né? E aí ela voltou na consulta seguinte, eu encaminhei ela para um otorrino que eu conheço, ele pediu lá alguns exames, né? Fez também um exame nela e falou, olha, o caso da senhora, a senhora tem uma hérnia de hiato, que a senhora não tem aquele monte de sintomas que as pessoas costumam ter, né? Aquela azia, queimação, excesso de arroto, ela não tinha nada. O único sintoma que ela tinha era o gosto ruim na boca, né? A hérnia de hiato, ela é uma condição que responde muito bem com tratamento medicamentoso, né? Então antiácidos ou medicamentos que façam com que o estômago secrete menos ácidos, isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Claro, né, tem toda a questão alimentar, de comportamento que o paciente precisa mudar também, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, caso consuma bebida alcoólica, refrigerantes fazem mal. Comida muito gordurosa, né, de difícil digestão, comer muito perto do horário de dormir é uma coisa que também não ajuda muito, tomar muito líquido junto com os alimentos também é uma coisa que dificulta o processo de digestão e pode piorar um quadro de hérnia de hiato. E uma coisa muito legal que a pessoa pode fazer é levantar a cama, deixar a cabeceira da cama um pouquinho mais alta, né? Dessa maneira, por gravidade, fica mais difícil aquele suco gástrico subir, né? E voltar lá para cima, né? Às vezes um travesseiro um pouquinho mais alto também é algo que ameniza, tá? Então, a hérnia de hiato não é uma causa importante de halitose, tá bom? É difícil a gente atender paciente com essa causa, mas é uma causa que confunde muito. Porque primeiro que se você tiver qualquer sensação ruim aqui, azia, queimação, você nunca vai achar que o hálito está bom, não é verdade? E em último lugar tem a questão do gosto ruim realmente, que é algo impactante, né? Todo mundo com gosto ruim na boca acha que está com hálito ruim, só que gosto ruim é uma coisa e mau hálito é outra, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve no próximo vídeo.